Olá, pessoal! Hoje estamos aqui para a nossa aula sobre a formação dos climas e dos grandes biomas da Terra, dentro do nosso curso de Ecologia Geral, que é um curso, como vocês sabem, introdutório ao estudo da ecologia. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho das dicas principais para vocês de como é que se formam os climas, como é que se formam os grandes biomas na Terra, certo? Então, vamos lá, tá? Primeira coisa, vamos revisar os princípios da ecologia, o que norteia a ecologia, a ciência que nós estamos estudando. Então, ecologia é o estudo científico do ambiente natural e das relações dos organismos uns com os outros e com as suas vizinhanças. É o conjunto de interações entre organismos que mantém a natureza funcionando, ou seja, a economia da natureza. Ela obedece os processos ecológicos que estão sujeitos às leis físico-químicas, a primeira e segunda lei da termodinâmica. A lei da conservação da energia, que energia não se perde, energia não se cria, ela vai se transformando, e obedecendo a segunda lei, que é em cada transformação para uma forma mais elaborada de energia, capaz de gerar trabalho, há uma grande perda na forma de energia ou luminosa ou de calor. Que os processos ecológicos eles têm escalas de tempo, local, regional, e ao longo do tempo eles variam e eles se relacionam. O tempo e o espaço e as suas modificações estão relacionados e impactando os processos ecológicos. Os organismos, gente, eles são os constituintes básicos de todo o sistema ecológico. Estão sujeitos, então, aos processos que agrupam esses organismos em espécies, essas populações de espécies, como elas se alteram, como elas se ajustam, como elas interagem umas com as outras, impactam as comunidades, porque estão sujeitas a processos de seleção natural, que são todos os mecanismos básicos da evolução, que vão dizer como é que essas populações estarão contribuindo para as gerações futuras. Então, os organismos que são o constituinte básico dos sistemas ecológicos afetam as populações, que por consequência afetam as comunidades, que vão definir como aquele ecossistema vai se comportar. Então, falando de climas e de biomas na Terra, uma primeira coisa que nós temos que lembrar, que recordar, é que a fonte de energia primária do nosso planeta é o Sol. O Sol é a fonte de energia primária do nosso planeta, que emana luz, então, luz, radiação solar, que é absorvida principalmente pelos produtores, pelas plantas, não é? Que vão transformar a luz do Sol, o oxigênio, o gás carbônico e os nutrientes do solo em matéria orgânica, que vai ser utilizada pelos consumidores de primeira, de segunda, de terceira ordem e aí por diante. Então, o Sol é a nossa fonte básica de energia. E é em função desse Sol e da sua luminosidade que os ecossistemas se estruturam no nosso planeta. Vamos entender isso um pouquinho melhor. Primeira coisa, o Sol ele não ilumina a Terra de um modo assim homogêneo. Ele ilumina a Terra de modo diferenciado ao longo do tempo diário, durante o dia, movimento de rotação da Terra, e ao longo das estações do ano, movimento de translação. E ele também, além de não iluminar a Terra homogeneamente por causa da rotação e da translação, nós ainda temos que considerar que o eixo de rotação da Terra é ligeiramente inclinado em relação ao Sol. Então, essa inclinação vai fazer com que a luz incidente, quanto mais perto dos polos, tenha que atravessar uma camada atmosférica maior do que na região do Equador, fazendo com que a luz solar que chega na região do Equador seja muito mais direta, muito mais quente, portanto, né? Uma distância menor em relação ao Sol do que as regiões mais afastadas em direção ao extremo dos hemisférios norte e sul do nosso planeta. Tá? E temos que considerar um outro fator muito importante, que é o movimento de translação, a órbita elíptica da Terra ao redor do Sol, fazendo com que tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul nós tenhamos as estações do ano, que são causadas principalmente pela modificação na forma com que o Sol incide nessas regiões. Tá?
Então vamos tentar entender, através desse vídeo aqui da Unesp, da TV Unesp, que a gente agradece muito, está disponível no YouTube, melhor, um pouquinho melhor, esses movimentos da Terra e do Sol. Prestem atenção. Você já parou para pensar que ao longo do tempo, a humanidade percebeu variações climáticas que se repetiam como um ciclo? Eles logo notaram que esse ciclo de variações poderia ser uma importante ferramenta de marcação do tempo, dando origem aos calendários, com seus 365 dias por ano. E é neste intervalo de tempo que temos as famosas estações do ano: outono, inverno, primavera e verão. Mas você já se perguntou por que isso acontece? Qual é a relação astronômica entre o Sol e a Terra que gera esse fenômeno? Ou ainda, por que as estações do ano são divididas entre solstícios e equinócios? Afinal, o que são solstícios e equinócios? A Terra percorre um caminho ao redor do Sol ao longo do ano, o qual chamamos de translação ou revolução. Além disso, o eixo de rotação da Terra é inclinado com relação ao plano que contém esse caminho. A combinação desses dois fatores, translação mais inclinação do eixo, nos permite ter todos os anos o fenômeno das estações. Na realidade, as datas do início de cada estação do ano correspondem a 4 pontos específicos na trajetória percorrida pela Terra ao longo de um ano em volta do Sol. Daqui da Terra, a mudança das estações pode ser observada ao acompanharmos as posições do Sol no horizonte. Imagine que você esteja olhando para o horizonte e observando o belíssimo pôr do sol. No caso, você está olhando para o horizonte oeste. E então você, nessa data, observa o sol se pondo, mas no dia seguinte, você também vai observar, na semana seguinte, no mês seguinte, e você vai perceber que o sol não está mais se pondo no mesmo ponto do horizonte que você observou pela primeira vez. Isso significa que o sol não se põe e também não nasce em todos os dias do ano no mesmo ponto do horizonte. Então, se você acompanhar ao longo de um ano inteiro o nascer do sol e o pôr do sol, você perceberá que em apenas 2 dias do ano é que o sol vai nascer exatamente no ponto cardeal leste e se pôr exatamente no ponto cardeal oeste. São os dias dos equinócios, ou seja, a entrada da primavera e do outono. Nas datas dos equinócios, os raios luminosos que vêm do sol, eles iluminam metade da Terra, de modo que a linha que divide a sombra da claridade, ou seja, a noite do dia, passa exatamente entre os polos, norte e sul. E os raios solares que incidem agora na linha do Equador são raios solares perpendiculares a essa superfície. Então, o que nós temos aqui é exatamente a duração do dia igual à duração da noite. Se você está observando o Sol no mês de junho, notará que ele está nascendo bem à esquerda do ponto cardeal leste, ou seja, mais ao norte do ponto cardeal leste. Do mesmo modo, ao se pôr, o Sol também estará mais ao norte do ponto cardeal oeste. Por volta desta época, você notará que as sombras no meio do dia já não são tão curtas como nos demais dias do ano. E também é nesta época que notamos com mais facilidade que os dias duram menos do que as noites e que o Sol está nascendo bem mais tarde e se pondo bem mais cedo. Isto fica mais evidente quanto mais longe você estiver da linha do Equador. Mas em junho haverá um dia específico em que o Sol atingirá o seu máximo deslocamento para o norte em relação ao ponto cardeal leste ou oeste. É a data do solstício, pois ele para neste ponto.
E nos outros dias, o Sol começa a retornar em direção ao ponto cardeal leste ou oeste, aos poucos. É nesta data do solstício que temos o início da estação do inverno para os habitantes do hemisfério sul e do verão para os habitantes do hemisfério norte. Se você está observando o nascer ou o ocaso do Sol em todos os dias de dezembro, notará que ele atingirá um ponto no horizonte mais afastado possível ao sul, em relação ao ponto cardeal leste ou oeste. Esta data marca o início da estação do verão, sendo outro solstício. Neste solstício, a situação fica invertida em relação ao que acabamos de ver sobre o inverno. Agora que você já conhece um pouquinho sobre os equinócios e os solstícios, que tal aproveitar, aí em sua cidade, as particularidades de cada uma das estações que eles definem? Muito legal, né, gente? Um vídeo muito bem feito pela TV Unesp, explicando claramente para a gente as estações do ano. Então, quem ainda não tinha entendido, agora eu acho que já teve tudo o que precisa para compreender direitinho o que é que acontece com o nosso planeta, os dias, as noites e as estações do ano. Vamos continuar então a nossa aula de hoje, tá? Então, essa variação nas estações do ano e o modo como o Sol incide no nosso planeta, alinhado a características de solo, características de relevo, é que vai produzir essa multitude de biomas que nós temos no nosso planeta. Uma quantidade imensa de diferentes biomas que nós podemos encontrar no nosso planeta, e essa variação ela ocorre tanto no ambiente terrestre, quanto também nós temos variações no ambiente aquático, tá bem? E uma das coisas mais importantes que nós temos que discutir com vocês agora e explicar direitinho é que existem algumas células atmosféricas que são produzidas graças à incidência dos raios solares no nosso planeta. E essas células de ar, essas camadas de ar atmosférico, né, e o modo como elas ciclam no planeta, tem uma interferência imensa, absurda na definição dos climas do nosso planeta. Então, imagine, a região do Equador é onde o Sol, como vocês viram, na maior parte do ano, incide de uma forma mais perpendicular sobre o planeta. Incidindo dessa forma na região do Equador, vai fazer com que essa água que está no Equador, e reparem no mapa mundi, que tem muita água, tanto no Pacífico quanto no Atlântico, nessa área do Equador, né? Então, o que vai acontecer? Essa água vai se aquecer muito mais que em outras regiões do planeta. E ela se aquece tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. E as correntes, então imagine aqui está o Equador, a água está aquecendo e as correntes convergem. Quando essas correntes convergem, elas fazem com que o ar atmosférico quente, essa umidade que está evaporando, vá subindo aqui no Equador, vai subindo, subindo, subindo. Lembrando que o Equador é a latitude 0 graus. Então está subindo aqui no Equador e vai subindo essa camada de ar, vai até aproximadamente 10 mil metros, né, de altitude no máximo, aí ela vai chegar. Mas por volta de 1.000, 1.200, 1.300, 1 quilômetro, 2 quilômetros de altura mais ou menos, ela já começa a dar uma guinada, ela começa a inverter, formar assim uma camada de ar sobre toda essa região e começa a chover muito nessa região. E essa camada de ar que subiu aqui no Equador, ela vai se abrindo, vai se abrindo, vai se abrindo nessas altas altitudes, né? Até por volta dos 30 graus de latitude, quando ela já passou toda a região aqui, ó, equatorial, tropical, subtropical, ela começa a descer. Ela começa a descer e fechar essa célula novamente. Começa a descer e fechar essa célula. Conforme essa célula agora vai se fechando, escapou o meu paninho aqui, tá? Deixa eu prender ele aqui. Conforme essa célula agora vai se fechando, o que acontece? Ela vai descendo. Então, na região do Equador, o ar começa a se aquecer, vai subindo, é uma região de alta pressão atmosférica, então assim, vai subindo, vai subindo, vai subindo, aí faz a curva,
vai indo para as regiões tropicais, subtropicais, aí pega uma baixa pressão atmosférica, ou seja, não tem ar subindo aqui de baixo, ela vai descer, desce um ar agora seco. Então vai muito quente do Equador, vai chovendo nas regiões tropicais e desce um ar seco na região dos 30 graus. Esse ar seco que desce, ele passa no chão assim, ó, levando toda a umidade com ele, produzindo o quê? Muita chuva, então, na região equatorial, região tropical, florestas. Muitas florestas nessa região. E na latitude 30 graus, lá já para baixo do Brasil, para baixo do Uruguai ali, quando ele desce, a chance de produzir, então, desertos secos é enorme. Essa é a chamada e conhecida célula de Hadley. Célula de Hadley ou célula tropical, tá? Então vamos ver aqui como é que ela funciona direitinho novamente para ficar bem entendido. Aqui no Equador, o ar superaquece, sobe para altas altitudes aqui, ó, vai para altitudes muito altas, perto até de 10 mil metros de altitude. Aí esse ar começa aqui, ó, colide com a camada de ar seco e fria que está aqui em cima, causa uma revolução nisso aqui e começa a chover. Tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, começa a chover. Aqui para o sul, aqui para o norte está chovendo. É a célula de Hadley, ela está chovendo, aqui tem inclusive a convergência intertropical, vai chovendo, chovendo, chovendo bastante. Quando chega aqui, ó, perto dos 30 graus, tanto no norte quanto no sul, esse jato subtropical agora ele já desce bem seco, porque já veio chovendo todo esse caminho aqui, isso aqui são milhares de quilômetros, né? E aí ele passa aqui no solo, retirando a umidade e levando essa umidade em direção ao Equador novamente. Então, essa faixa aqui, ó, é uma faixa do planeta que tem uma tendência a ser muito seca e formar desertos secos, que se formam com menos intensidade no hemisfério sul, porque tem mais água no hemisfério sul, e com maior intensidade no hemisfério norte, que tem mais terra do que água nessa região, tá? E aqui tem outras células que se formam, que é para a gente estudar com mais detalhes depois, para quem gosta de climatologia, né? De meteorologia, a célula de Ferrel e a célula polar. Elas têm um ciclo parecido com a célula de Hadley, que é a que mais nos interessa, porque é a grande responsável pela formação da maioria dos biomas no nosso planeta. Reparem que esse ar, olha aqui, ó, ele sobe tão quente, tão rápido, que ele provoca uma diferença aqui, ó, na quantidade de camada de ar, tá vendo aqui, ó, na circulação geral da atmosfera. Então aqui o raio equatorial vai incidir mais perpendicular no planeta, o raio solar. Então aqui, ó, quando ele incide aqui, provoca muita chuva, está encontrando muita umidade, tá? E no outro caso, não. Então ele vai formar aqui o seguinte: florestas tropicais na região do Equador, desertos quentes na região 30 graus e secos, deserto é seco, né? Florestas temperadas por volta até os 60 graus, norte e sul, e os desertos frios nas regiões polares do norte e do sul. Aqui um outro jeito de vocês enxergarem isso. O Equador, latitude 0 graus, aqui 30 norte, 30 sul. Então imagine, por exemplo, o nosso caso do Brasil, ele está quase todinho nessa faixa aqui, tá? O Brasil está quase todinho nesta faixa aqui. Então isso é muito interessante. Então já entendemos como é que vão formar os grandes biomas na Terra, certo? Problema resolvido, então? Não temos mais dúvida com relação a isso? Ok? Não, né, gente? Claro que não. Porque tem outras coisas que interferem na formação do clima na Terra, que é o relevo, por exemplo, a quantidade de água disponível até nos solos, não apenas nos oceanos, tá? E a posição que os raios solares vão incidir sobre esse relevo, a altitude dessas montanhas, lugares de montanhas mais altas, lugares de montanhas mais baixas, planícies, encostas, tudo isso interfere, gente, e muito. Veja aqui um exemplo muito bem estudado nos Estados Unidos. Isso aqui é a região das montanhas rochosas nos Estados Unidos, costa oeste dos Estados Unidos, tá? Aqui vocês têm a precipitação média anual. Aqui vocês têm a distância em quilômetros de zero, região da praia, até a montanha, e aqui o interior, 200 quilômetros, e aqui a altitude dessas montanhas, que podem chegar a 4.200, 4.300 metros na crista da Sierra Nevada, né? Então, o que acontece? Aqui a gente tem o Vale Central, o Piedmont, a Serra Nevada e a Grande Bacia dos Estados Unidos do outro lado.
Então, gente, o ar que vem do oceano, a massa de ar que vem empurrada do oceano, ela vem, ó, levanta aquele monte de água no oceano e vem vindo em direção ao continente. Ela encontra montanha de 4.000 metros de altitude aqui, gente. Então, isso aqui funciona como um barra-vento, um paredão que vai barrando o vento, vai barrando essas nuvens e fazendo com que elas chovam muito nessa região aqui, na região oeste dessas montanhas. Então, aqui vai ser uma região muito úmida, e uma região que forma floresta, que tem muita vegetação. Mas aí o vento oceânico vai empurrando essas nuvens até que elas, já bem secas, conseguem ultrapassar a crista da Serra Nevada, quase 5.000 metros de altitude, e aí elas descem do outro lado aqui muito secas, varrendo a umidade que está presente aqui na Grande Bacia, formando aqui o tipo de um cerrado, o chaparral norte-americano, e uma região até meio que desértica. Essa aqui é a região do outro lado, né? Então a gente tem aqui o barra-vento ou barlavento e aqui o sotavento, ou também chamado de sombra de chuva. Agora imagine, transponha isso aqui para o caso do Brasil. Quando a gente olha, por exemplo, a região do litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, que a gente tem ali a serra, né, a Serra do Mar. Então a umidade vem, para naquela Serra do Mar ali e vai chovendo, 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 chovendo. Então você sabe que a região de serra vai chover muito, principalmente do lado voltado para o oceano. Aí as pessoas vão lá e removem a vegetação da montanha, que é a vegetação que está ali, que está segurando o solo. Aí o que acaba acontecendo quando você não tem a vegetação e tem o excesso de chuva? Aquela terra, com o tempo, vai sofrendo muita infiltração, se descola da rocha mais profunda e descem aquelas avalanches de barro, aquelas avalanches de lama. Então não é lugar para morar. Mas o que acontece? Durante a colonização brasileira, os ricos moravam próximo à região de praia, região de mar, as regiões melhores, e os pobres, né, principalmente a população negra, a preta, que tinha acabado de sair da escravidão, né, que servia ainda a esses senhores, vai morar onde? No encosto, nas encostas, nas montanhas. E ali já começaram a se formar as primeiras favelas do Brasil, os primeiros núcleos de pobreza, aonde não podia ter moradia instalada. E é um problema que persiste até hoje. Por isso que nós vemos toda a época de chuva, aqueles deslizamentos e as pessoas morrendo. Vai acontecer mesmo, não tem jeito. Não tem como fixar no lugar que era a vegetação que segurava toda aquela terra. Tirou a vegetação, a natureza continua chovendo lá. A célula de Hadley não sabe disso. Entenderam? Então é muito complicado e as prefeituras, os governos têm que tomar atitude, mas como a gente vê, não tomam, né? O pessoal só vai nesses lugares quando interessa, que é a época de ganhar o votinho. Pois bem, então o relevo é também muito importante na definição dos climas e dos biomas terrestres, tá? Então, por isso que a gente vai ter uma grande região do planeta, assim, com vários tipos distintos de biomas. E esses biomas estão sofrendo influência, então, do quê? De células de circulação de ar, do relevo, do tipo de solo, tá? Então você vê aqui, por exemplo, Amazônia e Cerrado, tá do ladinho do outro. Por que não é tudo Amazônia? Por que existe o Cerrado? Porque aqui nós temos uma diferença de solo, uma diferença de solo muito grande, uma diferença de umidade por causa de relevo, aqui um grande planalto, aqui uma região mais de planície e por aí adiante, tá? Presença de bacias hidrográficas, esse tipo de coisa. Olha aqui, ó, essa aqui é a faixa norte do planeta, na região dos 30 graus. Então veja o grande deserto do Saara, deserto da Líbia, do Marrocos. Olha aqui os desertos, gente, do Golfo Pérsico aqui, ó, os desertos do sul da Ásia, todos nessa região aqui, tá? E aqui, ó, um pouco mais para baixo, nos 30 graus lá embaixo, né, sul, né? Então aqui está o Equador, lá 30 graus norte, 30 graus sul. O grande deserto australiano está aqui presente. O interior da Austrália quase que todinho é um deserto, tá? Isso aqui então é culpa de quem? Célula de Hadley, célula de Hadley. Mas por que aqui no coração da Índia também não é um desertão aqui? Por que aqui vai ter floresta? Por que aqui vai ter vegetação? Por causa de relevo. Tá? Aí vem os ventos das monções que correm desde aqui de baixo, encontram relevo, chove, ameniza uma situação que era para ser diferente.
Então, tem situações locais que modificam o grande padrão geral. Tá certo? Temos que prestar atenção nisso. E tem uma outra coisa muito importante. Vocês acabaram de ver eu falar de monções, que são correntes de ar que são empurradas por correntes marítmicas. Existem as correntes oceânicas, gente. E as correntes oceânicas, o modo como a água cicla no oceano, também influencia o ambiente terrestre. Veja bem, todas as correntes que passam do lado oeste dos continentes, então, por exemplo, aqui, ó, estão vendo a América do Sul aqui, então essa corrente que está passando aqui do lado oeste da costa do Chile, ela tende a ser uma corrente de água mais quente. Toda corrente que passa aqui do lado leste do continente tende a ser uma corrente de água mais fria, tá? Isso já é uma característica. Então as correntes oceânicas, elas jogam, né? Desculpem, gente, falei contrário para vocês, desculpem. A costa leste aqui, ó, é mais quente, uma corrente de água mais quente. E aqui na costa oeste é uma corrente de ar mais fria, tá? Então veja aqui, ó, aqui a corrente de ar, ela sai, a água vem lá do Ártico, geladinha, trazendo uma massa de ar fria junto com ela, passa aqui na África, se esquenta, aí vem uma corrente de ar quente aqui para as costas do Brasil, com uma corrente de água mais quente também, vai resfriando depois. Já aqui no Chile, do outro lado, ó, ela passa lá na Antártida, vem uma água fria, 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 vai esquentando conforme vai para o Equador e depois vira para cá, mas já é uma corrente mais quente. Essas áreas aqui que vocês estão vendo mais escuras são áreas de ressurgência. É onde a água quente e a água fria vão até as profundezas, se misturam e vêm até a superfície trazendo nutrientes. Então são áreas do planeta de grande explosão de vida, porque a água que afunda leva oxigênio para a profundeza, e quando ela vem da profundeza, ela traz nutriente para a superfície. Então o fitoplâncton, o zooplâncton explode nessas regiões. Então aqui, por exemplo, ó, é muito bom para pesca, os peixes se desenvolvem bastante, tá? Então são regiões muito interessantes do nosso planeta, tá bem? Então os oceanos, eles também são importantes reguladores climáticos. As correntes oceânicas ocorrem devido a diferenças de temperatura e densidade das águas que geram essas correntes. Elas transportam, então, conforme elas vão indo, massas de ar que levam calor, ou frio, ou umidade, ou para o planeta, para as diferentes regiões do planeta. E nós temos uma coisa muito importante que acontece com essas regiões oceânicas, com as correntes marítmicas, que a gente comenta bastante sempre, né, que sempre nos afeta particularmente aqui no Brasil, que é o El Niño. El Niño porque ele começa a se manifestar na época do Natal, na época do nascimento do menino Jesus. El Niño, tá certo, gente? Então, o que acontece? Normalmente, no Oceano Pacífico, nós temos esse desenho aqui. Uma água quente, que próximo às costas da América do Sul, ela tem uma camada mais fina, porque aqui tem a termoclina e a ressurgência, como eu mostrei para vocês, é uma água mais fria, porque é o lado oeste do nosso continente, né? Então essa termoclina está mais superficial aqui próximo ao continente, levando águas mais frias para as costas da América do Sul. Portanto, um vento mais frio nessa região. Essa é a situação normal. Porém, na época de El Niño, na região de Darwin, aqui mais ou menos na Austrália, começa a ter um superaquecimento da água aqui do Oceano Pacífico. Ninguém sabe direito ainda por que acontece isso, mas a temperatura na superfície do mar vai aumentando. Conforme a superfície do mar vai se tornando mais quente no Pacífico Central, essa água mais quente vai se aproximando da América do Sul e vai empurrando essa termoclina de águas mais frias para baixo. Então, essa termoclina de água quente vai tomando conta aqui, ó, conforme vai esquentando e vai vindo para cá, para a costa da América do Sul, e vai formando nuvens aqui de cúmulos nimbus altíssimas, volumosíssimas. Tem até que desviar tráfego aéreo, de tão perigoso que fica nessa época do ano aqui, tantas tempestades que se formam, tá? Então, reparem aqui, ó, que essa água mais quente que estava por aqui, agora ela já chega bem nas costas da América do Sul, tá? E empurra a água fria para baixo, ó. Vai empurrando cada vez mais água fria para baixo e essa umidade vem vindo para cá, formando uma célula que a gente chama de célula de Walker. Célula de Walker, que vai trazendo muita chuva e muito ar quente aqui
para essa região da costa oeste da América do Sul. Então vejam aqui, esses 4 desenhos agora conjugados mostram claramente para vocês o que acontece. Aqui nós temos a situação normal, normalíssimo aqui. Aí começa a haver um superaquecimento da água aqui dos oceanos, do Oceano Pacífico. Vejam o que acontece. A termoclina a água quente vai se alargando, a termoclina vai se diminuindo e a água fria vai ficando mais profunda. Essa água quente vem vindo, encosta na América do Sul, tá vendo? Até que ela forma uma faixa grossa de água quente aqui. Isso é o que a gente chama de formação final do El Niño, tá? O que esse El Niño provoca, gente? Por exemplo, na Colômbia, na Venezuela, no Suriname, na Guiana Francesa, tem mais chuva, as chuvas são reduzidas nessa região. Mas na Colômbia, entre dezembro e março, costuma ter tempestade quando tem o El Niño, porque as massas de ar vão se deslocando também em função de relevo que está presente nessa região. Lembrem-se que aqui nós temos o quê? Os Andes, que vão emendar até lá em cima nas montanhas rochosas norte-americanas, tá? Aqui no nordeste do Brasil, o El Niño provoca uma seca danada, porque como superaquece essa região aqui, o ar quente bate nas costas aqui das montanhas andinas e vira para o oceano. Então não consegue ultrapassar aqui, ó, e aí fica mais seco e tem mais queimadas, mais incêndios na região da Amazônia e do nordeste do Brasil. Em anos de El Niño, então são esperadas muitas variações em seca e muita variação no início e no fim da estação chuvosa no nordeste. Impacta muito também o sudeste do Brasil. O sudeste do Brasil, a gente costuma ter temperaturas mais moderadas de inverno, ou seja, invernos mais frios quando a gente tem El Niño. O sul do Brasil passa a ter chuvas abundantes, principalmente de setembro a dezembro na primavera. Mas os meses de maio, julho e junho, agosto, costumam ser mais secos e ter uma temperatura mais quente. A Argentina, Paraguai e Uruguai têm mais precipitação e as médias ficam acima das médias normais também, tá? O centro-oeste do Brasil não apresenta muitos efeitos em função de El Niño. Então é muito interessante quando a gente fala de clima, a gente lembrar que a posição da Terra em relação ao Sol é muito importante, a órbita, a rotação, a translação, a diferença na quantidade de água e solos entre os hemisférios norte, que tem muito mais solo do que água, o hemisfério sul, que tem muito mais água do que solo. Por isso, as estações do ano não são tão marcadas no sul quanto no norte do planeta. As células de circulação de ar atmosférica, que são muito dependentes das correntes oceânicas, e a posição de relevo, a qualidade do solo, tudo isso vai interferir no clima de cada uma das regiões da Terra e na formação, portanto, dos biomas, dos ecossistemas que estão ali presentes. Recomendo a vocês que deem uma lidinha nas enciclopédias que a gente tem. Olha, tem uma enciclopédia que eu editei e já está disponível desde 2010 para vocês pela Unesco, a Enciclopédia do Sistema de Suporte da Vida, a parte de Biologia Tropical, fomos nós que fizemos, são capítulos em todas as áreas, e tem capítulos lá muito interessantes sobre relevo, solo, clima, tá? Ela chama EOLSS, é gratuita, disponível na internet, tá bem? Então veja bem, nós temos que tomar muito cuidado com o clima, nós temos que tomar muito cuidado com os nossos ecossistemas, conhecê-los e preservá-los, para que a gente não tenha áreas tão lindas como essa daqui da Amazônia, transformadas numa coisa horrorosa como essa daqui. O extrativismo vegetal descontrolado de forma desordenada. Todos nós sabemos que o Brasil nos últimos anos, principalmente em 2020, foi o ano de maior devastação das nossas florestas e de maior número de incêndios na Amazônia. Isso é um crime contra a humanidade, porque se nós tirarmos a floresta amazônica, nós tiramos os rios voadores, a umidade que é gerada lá e que vem trazer água para o centro-oeste e sudeste do Brasil, mantendo vivas as nossas lavouras e as nossas florestas do sudeste e centro-oeste do Brasil. Sem a floresta amazônica,
as células de convergência intertropical, os rios voadores que saem de lá e trazem água, chuva boa, moderada para o centro-oeste e para o sudeste do Brasil, irão acabar. E nós teremos regiões com muita seca, muito devastadas e desoladas em pouco tempo no nosso planeta. Basta lembrar, nós temos um trabalho do nosso laboratório publicado há 3 anos atrás, em 2019, no qual nós mostramos claramente que a temperatura nos arredores do município de Uberlândia, ela aumentou nos últimos 10 anos 1 grau em média, gente, impactando profundamente as interações ecológicas. Quem tiver interesse depois, a gente encaminha esses trabalhos durante as aulas, tá bem? Então, muito obrigado para vocês e até a nossa próxima aula.